Paz do Senhor para você acompanhando o canal Estudo Leitura Bíblica. Bom, Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Comecei aqui a live, errei a câmera, não estava correto, mas agora reiniciei rapidinho para a gente ter o nosso bate-papo. Gente, série diária inicia hoje, né? O primeiro, nós tivemos a introdução dela, mas hoje é o primeiro capítulo da nossa série Os Melhores Conselhos de Tempos, uma reflexão Provérbios. Então você vai estar com a gente acompanhando essa reflexão no livro de Provérbios, versículo a versículo, uma reflexão aí diários. Vamos ver se já dá certo da gente fazer esta live aí a partir das 6 da manhã. Ainda estou acertando o horário, não sei se a gente faz às 6 ou 6. Pode inclusive estar no comentário você que quer contribuir aí com a gente com a sua opinião. Mas é isso, estaremos aqui. No final da tarde a gente disponibiliza o vídeo completo para você também assistir. Pode estar ao vivo. Muito bem? Temos um erro aqui. Conectado, voltamos, retornamos então aqui com a nossa live. Então eu estava dizendo que hoje é o primeiro episódio da nossa série Os Melhores Conselhos de Todos os Tempos. Vamos lá, vamos à nossa leitura e vamos então refletir sobre Provérbios capítulo 1, versos 1 a 6. Né? Lembrando, inclusive, que na introdução de Provérbios a gente perdeu o início do vídeo por conta de um problema no áudio, uma falha técnica minha aqui. Então eu vou aproveitar as informações do início da introdução ali sobre o autor, sobre o livro de Provérbios, para a gente falar então nesse nosso estudo. Combinado? Então vamos aqui abrir aqui a leitura. Muito bem, está aí na sua tela, Provérbios capítulo 1, versos de 1 a 6, que diz assim: Estes são os provérbios de Salomão, Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver fazendo o que é justo e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes, conhecimento, consenso aos jovens. Se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento. Quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, dados enigmas dos sábios. Muito bem, hoje vai ser um pouquinho mais longo. A ideia é que esses sejam vídeos, normalmente são poucos versículos, tem que ser mais rápido. Hoje vai ser uma exceção, mas acredito que é interessante para que nós venhamos a aprender mais sobre o livro Provérbios. Vamos lá então, lemos aí os 6 primeiros capítulos do livro de Provérbios, lembrando que o material de apoio ali, as minhas anotações vão ficar disponíveis na descrição do vídeo. Pode clicar e dar uma olhada nos tópicos que eu vou falar aqui, os tópicos que eu organizei nesse estudo, combinado? Muito bem, no primeiro versículo, a apresentação do livro, na verdade, é a apresentação da primeira coleção, do primeiro conjunto dos provérbios, né, que vai até o capítulo 9. No entanto, se tornou aí uma introdução para todo o livro de provérbios, na sua versão final. Ele se aplica às outras coleções de provérbios também. Então, ontem na introdução a gente cortou a parte onde eu apresentava ali do que se trata o livro de provérbios, né? É uma compilação de ditados populares, de ditados de sabedoria, de ditados instrutivos, podem até soar aleatório quando você lê o livro de provérbios, mas todos eles têm uma linha, os guia, tem um fio condutor ali, tá? Provérbios. Ao todo são 7 coleções, tá? A primeira, como eu disse, vai até o capítulo 9, vai apresentar aí a sabedoria, né? Vai apresentar os pré-requisitos para adquirir a sabedoria. O autor, como é dito no versículo 1, né, é Salomão. Inclusive, ele fala ali no versículo 1, estes são Provérbios de Salomão. Provérbios de Salomão é o nome do livro, no original, inclusive, embora algumas dessas coleções não tenham sido por Salomão, né? Mas mesmo assim, Salomão dá o nome a esse livro porque ele escreve ou ele organiza, compila e adapta a maioria desses provérbios, né? Eu digo adapta porque algumas coleções elas são inspiradas, elas são conhecimentos de outras nações, né? Então, nós temos aí Salomão como o homem conhecidíssimo da Bíblia, né? Um personagem
das Escrituras, é conhecido pela sabedoria e o discernimento extraordinário, né? Deus o deu, ele pediu a Deus e Deus concedeu, né? Ele tem uma abrangência aí de conhecimento imenso, muito grande, né? Primeiro a Reis 4:29 diz: a abrangência do conhecimento de Salomão é tão imensurável quanto a areia do mar, né? E diz também no mesmo capítulo, no versículo 2, que Salomão compôs 3.000 provérbios e também chegou os cânticos foram mais de 1.000, né? 1.005 descreve no livro de Primeira Reis, e alguns deles, né, estão compilados nesse livro de Provérbios. O reinado de Salomão durou entre 1931, onde ele escreveu 3 destas coleções, né? São as coleções autorais dele, sendo que a 5ª coleção foi compilada a mando do rei Ezequias, 300 anos depois. Eram escritos por Salomão também, pelo rei Ezequias lá na frente. E temos 2 que não são de autoria de Salomão. Foi uma composta pelo rei Agur, né? A 6ª e a 7ª, aquela que fala da mulher virtuosa e tal. O próprio texto mostra ali que foi composta pelo rei Lemuel. Alguns estudiosos aí vão dizer que o rei Lemuel é um pseudônimo para o próprio Salomão, mas não é certo essa informação, né? O certo é que o livro foi fechado, foi compilado todos os provérbios, né? Lá para o período pós-exílico. Então, bem para frente, foi escrito durante o reinado de Salomão, mas ele foi compilado e fechado sobre lá para frente. Muito bem. Embora talvez originalmente essa introdução tenha sido escrita para a primeira coleção, como eu disse, hoje ela faz sentido para o livro inteiro. Bom, no segundo versículo, se você atentou para a introdução que nós fizemos ontem, que está disponível aqui no canal, a gente falou sobre paralelismo. Então a gente tem um paralelismo aqui logo de entrada, né, que fala assim: eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento. Você aí absorveu o conhecimento de outro, e você vai ter um paralelismo que dá mais ênfase, né? A primeira frase ela corresponde à segunda frase, e a segunda frase vem a dar ênfase na primeira. Ele tem o mesmo significado, é só para dar mesmo. Então, muito bem. Vamos então falar aí sobre. Os primeiros versículos apresentam o livro de Provérbios, dizendo que vamos versar sobre sabedoria e sobre os pré-requisitos para a gente adquirir sabedoria, para a gente poder aplicar na nossa vida prática, né? Essa primeira coleção, que vai até o capítulo 9, ela é dividida nessa parte que nós lemos, na verdade, um versículo à frente, que leremos amanhã, do versículo 7, onde vai identificar o autor, como viu, né? Vai identificar o público, que vamos ter daqui a pouquinho, e o prólogo, que é a segunda parte, que vai do versículo 8 até o capítulo 9, onde vai ter apresentações introdutórias que vão modelar as demais coleções. Então é bastante importante a gente bastante base nesses 9 capítulos. E também vai preparar os leitores aí para a gente aprender sobre os ensinamentos no livro de Provérbios, poder aplicá-los em nossa vida. Muito bem. Aqui é importante no versículo 2 algumas palavras que o trecho onde vai falar sobre experimentar, né? Sobre experimentar a sabedoria e a disciplina. Isso mostra que o Provérbios é feito que nós conheçamos algo como a gente conhece, algo próximo, algo com interesse, algo pessoalmente, e buscar uma informação a respeito das coisas que acontece com muitas pessoas na Bíblia, mas eles não estão com o coração voltado a conhecer realmente Deus, não é mesmo? Muito bem. Dos versículos 3 a 6, a gente tem aí uma apresentação muito interessante sobre para quem é escrito o livro originalmente, e sobre algo que é muito interessante, que é a filosofia dos provérbios voltada para a língua prática, né? Os provérbios eles vão usar de toda a força da língua hebraica e de toda a autoridade da escritura sobre verdades singelas que são aplicadas à vida do humano. Esse propósito do livro de Provérbios ele visa tanto promover uma vida piedosa,
né, por meio da sabedoria que ele vai ensinar, e também desenvolver o conhecimento, o discernimento das várias situações ali no dia a dia. E o temor a Deus é sempre aplicado para conhecer a vontade de Deus para nossas vidas e aplicar a vontade de Deus às nossas vidas. Muito bem, então a gente vê ali que nesses versículos do 2 ao 6, a gente vai ter o propósito do livro escrito através do campo intelectual, né, do campo comportamental, ou seja, da prática, né, quando ele diz ali que os provérbios vão nos ajudar a viver com sabedoria, né, com disciplina e com sensatez, ou seja, isso é aplicação prática, comportamental, e também vai falar de virtudes morais da nossa vida, como quando diz assim que nós devemos fazer o que é justo, direito e correto. Muito bem. Ontem nós falamos mais sobre o direcionamento que Provérbios tem aí para três classes de pessoas, né? Os inexperientes, os jovens e os sábios. Mas é muito interessante como Provérbios vai dar ênfase a essas pessoas. Quando diz, por exemplo, em Provérbios 8:5, que o inexperiente deve adquirir prudência e os tolos devem ter bom senso para sair dessa condição, obviamente, né? E também o outro grupo que é aplicado aqui são os sábios. E é interessante quando o livro de Provérbios aconselha que o homem sábio deve ser instruído por esses provérbios e ficar ainda mais sábio, né? Os provérbios, eles ensinam o homem justo e ele aumenta ainda o seu saber. Então, mesmo a pessoa, quando ela tem conhecimento avançado, quando ela é um sábio, de acordo com as palavras de provérbio, deve continuar buscando a vontade do Senhor, com disposição ao conhecimento, a aprender mais, né? Provérbios 9, no versículo 8, fala sobre isso. Então, o conselho aqui é para que os sábios, em vez de eles serem arrogantes, soberbos, autoconfiantes, eles devem estar dispostos a aprender, ser sempre ensináveis, né, por assim dizer, e para poder ampliar o seu conhecimento, mesmo que seja através de uma repreensão amorosa. Às vezes os provérbios vão repreender, ou às vezes uma pessoa que consegue enxergar bem a situação, uma pessoa sábia, uma pessoa vivida, vai chegar numa outra pessoa que também é sábia e vai dar uma repreensão e que ele vai saber absorver aquela repreensão. E é um ponto que tem em diversos provérbios também, que é sobre a gente saber absorver essas repreensões amorosas, não é mesmo? Então, a gente falou ontem que o grande pecado do livro de Provérbios é justamente você não ter essa disposição, você se opor ao conhecimento, você não aprender, né? Então, a gente aprende aqui no versículo 5 que, ao contrário desse grande pecado, a gente tem uma grande virtude dentro do livro, que é as pessoas que buscam, têm a capacidade de buscar o ensino, né? Tem disposição de crescer em sabedoria, não importa o que a pessoa já esteja avançada no conhecimento. Então, o paralelo entre o grande problema, o grande pecado apresentado por Provérbios e a maneira de solucionar. Você dar ouvidos, né, aumentar o conhecimento, buscar o discernimento e a orientação que está disposta neste livro. Por fim, no versículo 6, né, no versículo 6 vai falar ali que os provérbios são importantes para compreender, né, parábolas, os ditados, os enigmas dos sábios. E esse versículo pode ter uma aplicação local ao livro de Provérbios, ou seja, que eu vou instruir você sendo direcionado aos israelitas, né, daquela época, aos jovens principalmente. Eu vou colocar as dicas aqui para que você entenda esses provérbios, para que você consiga aplicar as questões práticas, né, dar condições para você entender provérbios, as coisas que são ensinadas aqui em Israel. No entanto, eu vejo que esse versículo pode ser aplicado de uma maneira geral também, porque eles vão te dar, os provérbios vão te dar maneiras tanto de viver a sua vida, quanto também de entender ensinamentos sábios, né? Jesus vem depois no Novo Testamento ali, ele tem vários ensinamentos através de parábolas, através de coisas difíceis. Paulo também, o próprio Pedro falando sobre Paulo, fala, olha, os ensinamentos de Paulo muitas vezes são difíceis de entender. E é com essas bases que nós vamos entender as coisas que a Bíblia tem pra gente, né? E é sempre com tempo. Lembrando que Provérbios ensina todas essas virtudes através do temor a Deus. E o temor a Deus vai ser o princípio da sabedoria, como nós vamos ver amanhã, inclusive, iniciando a partir do verso 7.
Tem um trecho interessante de Números 12, no versículo 8, que Deus fala tá repreendendo os irmãos de Moisés ali, Arão e Miriam, dizendo assim, olha, por que vocês foram contra Moisés? Se eu falo com ele face a face, eu falo com ele claramente, eu não falo com ele por enigmas. Ele vê como... eu me apresento a ele de maneira direta. Olha que interessante, Moisés, ele foi escolhido por Deus ali para ter a revelação de Deus de maneira direta. De certa forma, é o que nós temos também através de Provérbios, aprendendo como entender a Deus. Deus está se revelando para que nós possamos entendê-lo. Okay? Então, assim a gente encerra os 6 primeiros versos, os primeiros versículos. O primeiro dia do nosso estudo, a nossa reflexão aqui, nós temos alguns minutos juntos, pretendemos dar continuidade aí aos estudos de Provérbios. Amanhã estaremos aqui, se Deus permitir, ao vivo pela manhã, né, entre 6 e 6 e meia da manhã, e depois a gente à tarde o vídeo no nosso canal, na nossa playlist para você acompanhar. Lembrando que eu falei 6 e 6 e meia, isso é o horário aqui de Mato Grosso do Sul. Eu estou em Mato Grosso do Sul, então o horário de Brasília, entre 7 e 7 e meia, a gente entra ao vivo, você vai poder estar conosco aqui acompanhando mais um estudo. Combinado? Então é isso. Amanhã leremos Provérbios capítulo versos 7 até o 9. Então, se você quiser ler, fazer o seu estudo pessoal, depois a gente poder conversar, você ouvir também o que eu vou preparar e a gente trocar ideia, vai ser muito legal. Então, se prepara aí amanhã, Provérbios 1, 7 ao 9, para a gente conversar e refletir juntos. Combinado? Então é isso aí. Um bom dia para você, um excelente ano novo. Quando esse vídeo está sendo gravado, estamos no ano de 2024. Hoje é 1º de janeiro de 2024. Feliz ano novo, que Deus abençoe grandemente. E é isso aí. Nós seguimos